Você sabia que Júlio César tem um papel fundamental dentro do jornalismo? Acta Diurna era uma publicação do Império Romano criado no ano de 59 a.C. Trazia notícias diariamente para a população, tanto de dentro quanto de fora do Império. Ela trazia informações sobre escândalos no governo, campanhas militares, julgamentos e execuções. Tal como era escrita a Acta, a Acta era escrita em placas brancas e também elas eram divulgadas nas termas. E você sabe quais foram os primeiros jornalistas? Pois é, foram os correspondentes imperiais. Eles trabalhavam com a escrita e assim a população ficava a par das notícias. Em 1447, a prensa foi inventada por Johannes Gutenberg. Na Idade Média, ele inventou a prensa de papel, que do manuscrito foi substituído por máquinas. Sendo assim, no século XV, os boletins manuscritos circulavam pelas cidades da Alemanha. Na metade do século XVII, os jornais começaram a circular como forma frequente e periódica. Já ali nos meados do século XIX, o jornal tornou-se o principal meio de informação. Na década de 80, as redações jornalísticas eram predominantemente analógicas, com máquinas de escrever e atividades manuais. A partir da década de 90, com a popularização da internet, tudo isso mudou, adequando mais uma linguagem mais formal e digital. A chegada dos computadores e a internet revolucionou o jornalismo, levando para o digital. Além disso, o telejornalismo também sofreu modificações, adotando a linguagem mais informal para aproximar o público da notícia. Uma coisa fica inalterada até hoje: o compromisso do jornalista em trazer informação com veracidade e credibilidade. Com o avanço tecnológico, a área jornalística passou por uma transformação que revolucionou a forma como as notícias são divulgadas, disseminadas e compartilhadas, havendo mais uma possibilidade de divulgar essas notícias. No antigo cenário, o jornalismo era dominado pelas revistas, pelo jornal impresso, pelas rádios e as emissoras de TV. Com o advento da tecnologia, esses profissionais de jornalismo precisaram se adequar a essa nova realidade, já que, com o grande consumo de smartphones, eles tinham a possibilidade de criar as matérias de qualquer local que estejam. Porém, esses profissionais precisam ter novas habilidades, já que essa era digital é muito complexa. Eles precisam manter a veracidade e o compromisso com a verdade e a credibilidade com toda a informação que é divulgada para os seus leitores. A rede social contribuiu para o jornalismo digital, já que as notícias podem ser divulgadas de forma instantânea para essa aldeia global, que, segundo McLuhan, a comunicação tem o papel de transformar o mundo em uma grande aldeia global, ultrapassando barreiras geográficas, sociais e culturais. Como fazer um jornalismo de qualidade no século XXI? Com o surgimento da internet, as ações dos jornalistas mudaram para melhor. Os jornais impressos se adaptaram ao novo modelo digital. As notícias ganharam destaque em tempo real. Mas como se destacar e ter um jornalismo de qualidade nesse século? Primeiro, o jornalista precisa ser um bom contador de história. Afinal, uma reportagem bem apurada traz credibilidade aos veículos. Segundo, ter senso crítico e desconfiança para lidar com as informações. Assim, evitar cair em armadilhas, principalmente publicar fake news. Terceiro, ter um conhecimento especializado, seja ele político, ambiental, esportivo ou investigativo. Além disso, possuir capacidade de persuasão é um diferencial para extrair informações boas durante a reportagem e com bons argumentos. Um aspecto importante é ter imparcialidade, por mais que o veículo tenha uma linha editorial definida. Essas características são essenciais para um jornal de qualidade. Mas só qualidade não é suficiente, é preciso inovar para se destacar. O grande caminho é sempre estar presentes em todas as redes sociais e publicar conteúdos exclusivos na rede em questão. Assim, o portal terá mais alcance e uma boa reputação com os leitores. Tenha um público-alvo, interação e convidados. Exemplo, sempre buscar fontes especializadas na temática abordada. Para o futuro do jornalismo,
o que mais se tem previsto é a troca do imediatismo pela qualidade. Grandes empresas da imprensa, como a NBC, têm parado de investir em exclusividade para investir em qualidade dentro dos streamings, o que se torna uma prática cada vez maior com os documentários. Além disso, a credibilidade passará a ser cada vez mais valorizada, uma vez que com as grandes mídias, as notícias irão rodar com muita velocidade e há um imenso risco de serem fake news. Com isso, o jornalista terá uma importante função de apurar e filtrar o que é certo e o que é errado diante de um grande público com muitas opiniões. Mas, ainda assim, não há motivo para se preocupar, pois o jornalismo vem crescendo cada vez mais e se aprimorando, uma vez que o profissional agora tem a opção de estar sempre conectado com o seu público. Por tudo isso, em meio ao universo de idolatrias às tecnologias, é necessário sair da zona de conforto e se comprometer com a disseminação de um jornalismo transformador. Pode ser importante unir esforços para ajudar a promover a interação e a produção discursiva do fazer e do ler notícia que perpassem pelas vias tradicionais. Neste desafiador século XXI, o leitor tem um algoritmo na palma da mão, onde é possível captar, estruturar e divulgar a notícia sem a necessidade de um jornalista, desprezando talvez o poderoso processo de apurar e dar credibilidade aos fatos, sem que esteja dentro dos padrões e normas éticas.